Bom, oi, eu sou a Gabi e eu sou uma garota alta. E por causa disso, eu sofro bullying desde sempre. Quando uma garota é alta, ela é sempre alta demais pra idade. Então, por exemplo, quando eu tava na creche, eu já era a maior, né, de todas as crianças lá. Então, isso, querendo ou não, chamava a atenção das pessoas, né? E aí, enfim, acabava rolando piada sem graça, né, comentários desnecessários e até ofensivos. E aí foi só piorando, né? Assim, a fundamental e até hoje no ensino médio. Então, enfim. Mas aí esse vídeo eu decidi fazer para pessoas como eu, que por mais que, né, estejam sofrendo bullying, eu quero ajudar vocês a evoluir e se sentirem seguros consigo mesmos, mesmo que isso não pare, porque como eu falei, até hoje ainda tem pessoas que fazem, né, assim, comentários ofensivos comigo, que eu vejo que estão me zoando, fazendo bullying mesmo, né, galera? Eu tô tentando não dizer isso, mas a verdade é que é bullying sim, não tem como descrever de outra forma. Mas eu consegui evoluir, eu consegui mudar minha mentalidade e hoje em dia eu consigo dizer que eu gosto de mim mesma. Por mais que eu sempre tenha passado por isso, o oitavo ano foi o pior de todos, gente, 2022. Foi o ano, assim, que eu mais sofri por essa questão. Entrei em depressão por causa do bullying lá na escola. A galera, tipo, claro que não eram todos, né? Mas tinha muitas pessoas maldosas lá, pessoal, muitas mesmo. E não só do meu ano em si, mas também a galera mais velha. O pessoal do nono ano, nossa, 2022 foi o pior ano da escola, gente, sério. Eu fiquei muito mal mesmo, acabou comigo. E aquilo ali, né, esse ambiente que eu vivia, eu não tava cansada, eu não queria ir pra escola mais, só que eu tinha que ir. Então, eu não falhava de escola, mas, gente, eu me odiava, eu não queria ir pra escola, eu me sentia mal, porque todo dia eu sofria bullying, gente, todo dia. Vocês têm noção disso? Não tinha descanso, era tipo assim, por mais que não fosse a mesma pessoa, tipo, tinha outras, então assim, aquela pessoa não me zoou hoje, mas aí vinha outra diferente e fazia alguma coisa comigo. Então, assim, foi um tempo tenebroso, realmente foi o pior de todos. No início de 2022, né, quando as aulas presenciais voltaram, por mais que... Não, foi 2021 que voltou as aulas? Ou 2022? Não lembro, gente. Enfim, teve aquela época que a gente começou a voltar para as aulas, né, aquele período ali. Mas aí, quando a gente pôde ir pra sala sem as mesas ficarem... acho que foi isso mesmo, 2021. No final, a gente voltou pra escola, mas às vezes ficavam separadas. Mas aí, em 2022, a gente podia ir pra escola, só que tinha que ficar de máscara, né? E galera, eu era uma das poucas pessoas que não conseguiram tirar a máscara. Gabi, você tava com medo do Covid, do coronavírus, tava se protegendo? Não, é porque eu não tinha coragem de ficar sem máscara na frente das pessoas, porque eu não gostava de chamar atenção, eu não queria ser vista, então eu tentava esconder o máximo possível. Eu ia de moletom preto, entendeu? Então assim, quando eu usava capuz, então eu queria me esconder, eu não queria ser vista por outras pessoas. Só que aí é que tá, porque o meu corpo, né, essa característica minha de ser alta, é algo que não dá pra mudar e é algo que chama atenção naturalmente. Até eu mesma, quando eu vejo alguém grande assim na rua, eu também olho pra aquela pessoa. A gente é até meio hipócrita, porque a gente não quer que aconteça com a gente, mas a gente faz a mesma coisa. Não que eu esteja criticando a pessoa, nossa, aquela pessoa é alta, não. Na verdade, eu olho com admiração, né? Eu gosto de ver pessoas altas. Então, assim, quando eu vejo, eu fico, nossa, muito legal mesmo. Mas as pessoas ficam curiosas mesmo, né? Quando tem alguém diferente, por exemplo, alguém com cabelo pintado de uma cor diferente, verde, rosa, azul, eu também olho para aquela pessoa. Então a gente acaba olhando mesmo quando tem alguém com uma característica diferente. E por mais que ser alto devia ser algo normal, a gente, mesmo assim, a gente fica impressionado. Nossa, essa pessoa é grande demais. Sendo que, gente, sério, todos esses anos, pessoas altas ainda não foram normalizadas. É isso que eu acho engraçado. E por mais que a galera do nono ano, daquele ano, se formou, né, e infelizmente o pessoal que fazia bullying comigo foi embora, tem as pessoas do meu ano
né? E eles continuaram lá. Então, assim, no 9º ano, eles ainda estavam lá. E eles continuavam fazendo piada sem graça, me criticando, me julgando. Então, assim, eles continuavam lá, mas foi naquele ano que começou o meu processo, sim, de virada de chave. Foi naquele ano, gente, no 9º ano. Como eu falei pra vocês, no 8º ano, eu me odiava. Todos os jeitos possíveis, gente, eu não me aguentava, eu não queria olhar no espelho, eu parei de me arrumar, foi naquela fase que a gente desiste. Era uma depressão sim, galera, porque não queria levantar da cama, ficava dormindo direto e não queria me arrumar mais, simplesmente a pessoa desiste, sabe? Tipo assim, ai, não tem mais propósito, a pessoa tá cansada. Então, e eu tava daquele jeito, né, com 14 anos. E aí, beleza, né? Eu entrei no 9º ano, só que eu tive uma virada de chave, porque nas férias eu falei, não, mano, cansada disso, de não me arrumar pra escola, não quero isso mais, entendeu? Eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de me arrumar, eu gosto de estar bonitinha, entendeu? Me vestir bem. Eu sou aquela pessoa que vai estar no local, as pessoas vão dizer, nossa, por que você se arrumou assim? Gente, eu gosto de me arrumar, entendeu? E aí, beleza, né? Aí eu quis, não, vou me arrumar assim pra escola, né? Eu vou ir mais apresentável, porque, né, como eu ia de máscara em 2022, gente, ia de moletom, não que tenha problema no moletom, mas é porque eu ia de moletom realmente pra me esconder, tinha esse propósito, entende? E aí, nossa, gente, sério, eu não sei, assim, foi realmente uma mudança assim mesmo na minha mente. E aí, gente, no 9º ano, eu gosto de dizer que foi o meu prime, porque eu era muito bonita na escola, mas naquela época, gente, por mais que eu tive essa viradinha de chave de querer, né, ir mais bonita e tal, me arrumar, mesmo assim, eu ainda era insegura pra caramba, galera. Muito insegura mesmo. Nossa, gente, vocês não têm noção. Porque, como eu falei pra vocês, né, o bullying continuou. E é claro que também da noite pro dia eu não ia, né? Nossa, não, eu não ligo pra nada que eles estão falando. Pra noite pro dia, isso não ia acontecer. Mas eu já tava ali no meu processo, eu tava começando, né, ali a gostar de mim mesma e tal, né, me arrumar. Porque quando a gente se arruma, gente, é sinônimo de que a gente tá se cuidando, que a gente se importa com a nossa aparência. Uma pessoa que não se importa consigo mesma, não tá nem aí pra nada, entendeu? E aí, né, esse tipo de autocuidado que eu tô falando, sabe? É isso mesmo, autocuidado, né, self-care. É isso, quando a gente, assim, a gente se importa com a gente, então a gente quer cuidar de nós mesmos, entende? E aí, eu comecei a me arrumar, eu me maquiava todos os dias pra ir pra escola. Algo que me marcou muito é que eu usava argolas grandes, sabe? Então, assim, aquela Gabi que não queria chamar atenção no 8º ano, mudou totalmente no 9º ano, porque aí eu usava, de vez em quando eu ia com meu Air Force, mas também eu usava meu All-Star branco, eu usava uma calça flare preta. Eu não sei se eu vou ter uma foto, né, assim, mas enfim. Aí, gente, nossa, eu ia bem bonitinha, eu me arrumava mesmo, né? Foi naquela época que eu comecei a fazer o baby hair, quando eu descobri o baby hair, gente, foi no 9º ano. E aí eu me maquiava, galera, todos os dias, né? Eu usava acessórios, minha correntinha. Então, assim, eu ia bem arrumadinha. E aí, galera, quando eu comecei a me arrumar, gente, olha só, só quem já passou por isso vai entender que quando a gente começa a se arrumar, as pessoas nos tratam diferente. Gente, isso é sério, tá? Isso é sério. A gente pensa assim, ah não, a aparência não importa. Gente, isso é a maior mentira do mundo. A aparência importa sim. Porque você pode reparar, galera, quando a gente está mais apresentável, quando a gente está mais arrumado, você não precisa estar totalmente, né, elaborado e tudo mais. Mas só de você estar com cabelo penteado, ou pode colocar, por exemplo, agora eu tô com um brinquinho aqui, mas, né, com uma roupa, assim, não precisa também, né, como eu falei, ser muito cheguei, mas só de estar com uma roupa apresentável, as pessoas já te olham diferente, as pessoas te tratam diferente, tá com as unhas cuidadas, faz toda a diferença, galera. Você está cheiroso, cheirosa, também faz a diferença, entende? E, sério, galera, vocês... só quem já parou isso pra entender, passou por isso, que as pessoas nos tratam sim diferente. E eu senti isso no 9º ano. As pessoas começaram a agir diferente comigo. Por mais que eu ainda sofresse bullying, né, um bullying ainda pesado,
ainda eu sentia que a minha volta estava diferente, eu estava diferente, sabe? Eu conseguia caminhar de cabeça erguida na escola. E eu não tava, tipo assim, eu não tava mais tentando me esconder, né? Porque eu tava morando, a gente ficava encolhida nos cantinhos da escola. Eu não gostava de caminhar pra escola, porque quando eu caminhava pra escola, gente, tinha um menino que ele me zoava no 9º ano. Olha só, eu tava no 8º e tinha um menino no 9º ano, que eu vou falar dele daqui a pouco, mas quando eu andava pela escola, era um terror. Então, eu não queria andar pela escola, eu ficava no cantinho, ou ficava sempre escondida na quadra, ficava nos bancos lá da escola, escondidinha lá, entendeu? Eu não queria andar pela escola, sendo que eu gosto de andar pela escola, né? Tanto que no 9º ano, isso me marcou também, porque eu caminhava pela escola e tudo mais. E aí, galera, eu comecei a perceber, tipo, eu comecei a receber elogios, né? Meninas chegavam em mim e falavam, nossa, muito bonita. Ai, gente, é verdade, era tão bonitinho, porque também eu tinha os pequenininhos, né? Eles... tinha umas garotinhas também que chegavam em mim e ficavam, nossa, você é muito bonita e tal, muito estilosa. E, gente, é sério, isso aquecia meu coração, né? Eu ficava muito feliz mesmo de ouvir isso, só que eu ainda não tinha mudado totalmente, né? Claro, como eu falei pra vocês, eu estava no processo. Então, quando eu ouvia elogios, por mais que naquele momento dava aquela sensação boa, depois eu já voltava, né? Eu já ficava, nossa, será que aquela pessoa ali tá me julgando? Será que aquela pessoa ali tá pensando de mim? Quando eu via alguém rindo, gente, eu já achava que era de mim. É sério, era assim, era um negócio terrível, né? Eu já falava, não, meu Deus, aquela pessoa ali tá me julgando, aquela pessoa ali tá rindo de mim, eles estão me zoando. Qualquer pessoa que estivesse cochichando, eu falava, é de mim que aquela pessoa tá falando isso. Então a insegurança causava isso em mim, sabe? Então, eu recebia elogios e não sabia receber também. Por mais que eu dissesse, não, obrigada, mas lá no fundo eu ficava, isso não é real, sabe? Essa pessoa tá doida, por que ela tá dizendo isso? Entende? Então, não sabia receber elogio, tipo assim, aceitar dentro de mim, não. Isso é real, sim, eu sou bonita, sim. Era muito difícil declarar isso, muito difícil. Além de perceber que quando a gente começa a se arrumar, além das pessoas nos tratar diferente, a gente se sente diferente também, né? Uma outra virada de chave que eu tive, galera, que assim, que foi, assim, com certeza o início da minha mudança, sabe? A minha evolução foi quando eu percebi que pessoas que nos zoam, pessoas que fazem bullying com a gente, são pessoas que têm problema com elas mesmas. Às vezes, a pessoa talvez não seja insegura com ela mesma, né? Tipo assim, sabe? Por exemplo, lembra do menino que eu falei que quando eu tava pela escola era o terror? Pois é, galera, uma coisa que eu reparei, ele zoava a mim por eu ser alta. Mas vocês pensam assim, ah não, será que ele era alto também? Não, ele não era alto, gente, ele era um carinha baixo. E o que isso significa? Gente, o menino tinha insegurança com ele mesmo. Ele não conseguia me ver, por ser uma garota mais nova que ele, ser grande. Ele não conseguia, ele não aguentava ver aquilo. Eu sabia que ele... Gente, sabe quando a gente dá pra perceber, sabe? Você pode pensar, não, Gabi, isso é coisa da sua cabeça. Não é. Dá pra perceber, sabe? Assim como a gente percebe quando alguém tá sendo falso com a gente. Então, eu também dava pra perceber que aquele menino claramente tinha insegurança com o tamanho dele. Gente, eu não tava nem aí pra aquele menino. Mas ele sempre mexia comigo. Eu não reagia. Eu não... Sabe, quando ele fazia piada ou ficava ali na ponta do pé pra me zoar com os amigos dele, eu só saía andando. Claro que lá no fundo eu tava me tremendo, eu tava com muito medo, eu tava me sentindo terrível. Mas eu continuava de cabeça erguida e saía andando, entendeu? Eu passava por ele fingindo que não tava nem aí. Mas, gente, dava pra perceber que aquele menino não gostava dele mesmo. Ele não gostava de ser um cara baixo. E por isso, quando ele me via, aquela insegurança lembrava ele de que ele era um garoto baixo, entendeu? Não que isso tenha um problema, né? Porque eu também não tô zoando pessoas baixas, mas ele não gostava disso nele. Sendo que eu mesma era o meu sonho ser uma pessoa baixa, era o meu sonho, gente. Mas eu imagino, né, que pra um cara deve ser muito mais difícil ser um cara baixo, né? Assim como é difícil pra mulheres serem altas, pra um cara deve ser difícil ser um cara baixo, né? Hoje eu entendo isso.
Mas aquele menino era sim inseguro. Então, ele é um exemplo de que ele era inseguro com o corpo dele. Mas tem aquelas pessoas que têm problemas na vida e acabam descontando em você. Quando a gente chama atenção, quando a gente brilha de um jeito diferente, vai ter pessoas que vão querer tentar te diminuir. Gente, olha só, pessoas que chamam atenção, as pessoas prestam atenção em você, sabe? Você chega no lugar, você é visto. Igual, por exemplo, eu não sei se acho que eu já comentei aqui, né? Por eu ser alta, eu chamo atenção naturalmente. Por mais que lá no 8º ano eu não queria chamar atenção de jeito nenhum, tentava me esconder no cantinho, eu não conseguia não chamar atenção. Por quê? Porque eu sou uma pessoa alta. Então, eu chamava atenção naturalmente. Sabe, gente? Eu saía na rua, eu falava, não vou pôr essa roupa aqui. Gente, eu nunca usaria um vestido dessa cor. Um vestido dessa cor aqui, ó. Porque chama atenção. Um rosa forte, né? Não sei se na câmera tá dando pra ver, mas tem tom de rosa forte que tem esse vestido. Não usaria nunca, gente. Eu também não gostava de usar regata, então não gostava de mostrar meus braços. E olha aqui, ó. Hoje, como é que eu estou? Entendeu? E aí, nossa, gente, eu usava roupa preta mesmo, mas não porque é legal, né? Porque hoje em dia é o que eu acho estiloso, mas naquela época era porque eu queria me esconder, porque eu queria passar despercebida, mas eu não conseguia. Eu não nasci pra passar despercebida, entende? E aí, beleza, né? Então, assim, e aí, beleza, né? Tem os outros meninos lá que eram do meu ano. Aquele, né, que é baixinho, era do 9º, foi embora. Mas o 9º ano continuou, aqueles meninos do 8º, né, que agora era do 9º, né, porque era do meu ano. Gente, continuaram me fazendo bullying comigo. Só que eu descobri algumas coisas sobre aqueles meninos, sobre a vida deles mesmos, sabe? Que passavam dificuldade, eram, assim, gente, né, problemas da família e tal. Claro que isso não justifica, tá, galera? Não justifica você ter um passado ruim, até mesmo porque todo mundo passa por problemas. Eu tinha problemas em casa, mas isso não me dava motivos pra tratar as outras pessoas mal. Só que tem gente que não consegue, gente. Tem gente que cria esse personagem de si mesmo, né, essa pessoa confiante, pra poder se sentir melhor, pra poder ter aquele momento ali de, né, tentar levantar o ego da pessoa. E aí, quando vê uma pessoa que se destaca, a pessoa quer tentar diminuir aquela pra poder se sentir bem. Estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? Eu espero que sim. Então, qualquer característica sua que chama a atenção, a pessoa vai tentar zoar. Uma outra coisa que eu sofria muito também era o meu cabelo. Gente, eu tive muito problema com o meu cabelo. Tanto que em 2024... Não, pera. 2024, quando eu mudei de escola, eu alisei meu cabelo. Eu tinha decidido, eu falei assim, não, eu não vou voltar atrás, é isso mesmo que eu quero, eu não gosto do meu cabelo de jeito nenhum. Gente, é meu maior arrependimento. Meu cabelo cacheado era tão bonito, mas eu não conseguia achar bonito porque eu sofria bullying na escola por causa do meu cabelo. Toda vez que eu ia com meu cabelo solto, gente, eu sofria bullying. Toda vez. Eu tive essa fase usando coque, as pessoas pensavam, por que você tá usando coque? As pessoas perguntavam, eu falava, não é porque eu gosto. Não é porque eu gosto. Assim, claro, eu gosto, mas não é porque, assim, eu queria nossa, não, eu prefiro assim, não. É porque eu era zoada toda vez que eu usava meu cabelo solto natural, entendeu? Então eu não conseguia ir pra escola de cabelo solto, gente. Eu criei essa barreira em mim. Como eu falei pra vocês, no 9º ano eu me arrumava, né, pra ir pra escola, mas eu não conseguia usar cabelo solto. Não conseguia. Então, por mais que eu me arrumava, mas eu ia de coque, né? Eu fui de coque o ano inteiro, né? E continuei com esse processo e tudo mais. Só tive essa virada de chave ano passado, né? Que eu comecei a ter coragem pra escola com cabelo solto, né? E fui fazendo a minha transição capilar. Meu cabelo tá pequenininho ainda, ele tá crescendo, mas eu tô aí, ó, nesse processo de transição capilar, galera. E como eu queria ter meu cabelo de volta. Como eu queria poder voltar no passado e não ter feito essa besteira de ter alisado meu cabelo, porque hoje em dia ele estaria tão grande e bonito, e ele era grande e bonito, mas infelizmente eu tive que passar por esse processo. Mas, sabe de uma coisa, vamos entrar aqui no outro tópico que eu queria dizer pra vocês. Aprenda a se olhar com carinho. Uma outra virada de chave que eu tive é que hoje em dia eu consigo olhar pra mim do passado e pensar como eu era bonita. Gente,
isso é algo, assim, é muito emocionante, porque só que, gente, é sério, esse vídeo é pra pessoas que realmente vão entender, sabe? Pessoas que realmente sabem que eu tô falando, que realmente passaram por isso. Quando você se olha numa foto e não consegue se gostar de jeito nenhum, mas hoje em dia eu olho para minhas fotos e eu fico, nossa, eu consigo me admirar. Gente, é sério, eu fico muito feliz em poder dizer isso, porque se fosse antes, se você chegasse na Gabi do passado e falasse, não, em 2026 você vai se amar, você vai gostar de ser uma garota alta, você vai gostar de ter cabelo cacheado, você vai gostar de ser magra, a Gabi ia falar assim, quê? Você tá louca? Você tá louca? Só pode. Não, você tá viajando na maionese. Porque, gente, eu me odiava. Eu não gostava de mim de jeito nenhum. Eu odiava tudo que tinha a ver comigo. Eu não conseguia, eu queria sumir. Eu queria ser um avestruz, sabe? O avestruz, ele enfia a cabeça na terra. Pois é, se eu pudesse, eu seria um avestruz pra poder fazer isso. Porque, gente, eu queria pular no buraco, ficar lá escondida lá. Entendeu? Eu não conseguia. Mas hoje em dia, eu gosto. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de usar cores chamativas e ser a pessoa mais alta do local, entende? Usar salto alto. Gente, é sério. Isso é um negócio assim, sabe? Porque eu nunca ia acreditar que isso iria acontecer comigo um dia. E pra mim, foi até rápido, né? Porque, por exemplo, isso poderia ter acontecido só quando eu fosse adulta. Aí quando eu fosse adulta, o que ia acontecer? Eu ia me arrepender. Me arrepender de ter me odiado tanto na minha adolescência. Por mais que minha adolescência vai acabar esse ano, porque eu vou fazer 18, eu fico muito feliz em todo o processo que eu passei, em tudo, sabe, que aconteceu comigo. Hoje em dia eu consigo olhar meu passado com carinho. Eu consigo, porque, sabe, às vezes a gente fica, nossa, eu queria voltar no passado e fazer aquilo diferente. Eu falaria algo diferente. Eu agiria diferente. Mas você não iria fazer isso, sabe por quê? Você só sabe que você, hoje, você sabe que aquilo não foi bom porque você entendeu, porque você passou por aquilo, você aprendeu com o processo, entendeu? Hoje em dia eu consigo me ver dessa forma, porque eu tive essas viradas de chave, essas coisas que meus olhos foram se abrindo, que eu entendi que Deus me fez assim. Eu sou alta e isso remete à minha família, que também é alta, e eu admiro a eles, entende? Então é por isso que eu consigo me ver com carinho, porque eu passei por tudo aquilo e agora, hoje, eu posso dizer que eu me amo. Então, não queira voltar no passado, não odeie você do passado. Sabe, era algo que eu fazia. Eu me odiava muito. Eu queria sumir, desaparecer, sabe? Porque gostava de mim. Mas hoje eu posso dizer que eu amo aquela Gabi e eu amo essa Gabi também, de hoje e do passado. Então aprenda a se olhar com carinho, respeite a si mesmo e cuide de você. Uma terceira coisa que eu queria dizer era, assim, uma dica mesmo pra você criar um personagem na sua cabeça e começar a agir daquela forma, tá? Esse é o mais direto possível. Mas, gente, galera, sério, eu tive um professor que ele é um ótimo exemplo disso. Ele era meu professor de história na minha primeira escola de ensino médio, né? Quando eu passei pro ensino médio, eu tava numa escola, eu não tava nessa que eu tô hoje em dia. E meu professor lá, ele contou a história que ele era tímido, que ele é tímido, mas ele, quando ele sai na rua, ele começa a agir como um personagem que tá na cabeça dele, sabe? Então, por isso que ele era extrovertido e tal. E, gente, isso é um ótimo exemplo. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a questão da timidez. Por causa do bullying, eu também era uma pessoa muito tímida, né? Por causa da insegurança mesmo. Mas hoje em dia eu tô totalmente diferente. Consigo ser mais comunicativa, consigo conversar com as pessoas da minha sala, consigo apresentar trabalho, fingindo que parece que eu tô numa palestra, sabe? Mas por quê? Né? Eu comecei a agir de uma outra forma. Porque, gente, se a gente continuar nessa zona de conforto, nesse... eu sou assim, vou morrer assim. Ai, gente, não, pelo amor de Deus. Você consegue sim mudar, tá bom? Eu tô dizendo aqui pra você, se eu conseguir, você também consegue mudar.
tá bom? Não é o fim. Não queira sumir do mapa, igual eu era. Que eu achava que eu não tinha solução. Eu achava que eu ia... Ai, gente, eu achava que eu ia ficar aquela coitadolândia pra sempre. Mas não. Eu precisava dar o primeiro passo. Nada muda se você não mudar. O bullying diminuiu? Diminuiu. Mas ele ainda existe. Mas ele não me afeta como me afetava antes. Hoje em dia, gente, nem aí. Tá nem aí. Os meninos me zoam na minha escola de hoje em dia, vocês acreditam? Mas eu não tô nem, sabe? Porque hoje em dia eu sei que eu tenho sim meu valor, sabe? Hoje eu sei que eu sou sim boa. Eu sou boa. Em todos os sentidos. Da vida, né? Os meus gostos, no que eu sei fazer, os dons que eu tenho, são bons do meu jeito. Então, é uma dica aí, né? Inclusive, acho que foi isso que aconteceu comigo no 9º ano. Porque, como eu falei pra vocês, eu ainda era insegura. Eu ainda não aceitava receber elogios. Mas eu me arrumava. Eu andava com postura, eu andava de cabeça erguida. Por quê? Eu tava fingindo. Eu tava fingindo, essa era a verdade. As pessoas me elogiavam, né? Diziam, nossa, Gabi, você é muito estilosa e tal. Mal eles sabiam que por dentro eu me odiava. Mas eles não sabiam, porque eu estava fingindo. Fingi tanto que agora é real. Agora é de verdade. Eu me arrumo pra escola e porque eu gosto de mim mesma. E eu consigo me olhar no espelho com carinho, eu consigo ver minhas fotos, eu consigo gostar do meu cabelo natural. E hoje em dia eu gosto de chamar atenção nos lugares que eu entro. Eu gosto que as pessoas, quando eu passo, as pessoas olham assim, nossa, porque eu sou grande. E as pessoas ficam, não, ela é grande. Eu gosto disso. Mas eu espero muito, se você aí ainda está inseguro por causa do bullying, eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar e que você também possa evoluir junto comigo. É claro que de vez em quando eu ainda fico assim, ai, que defeitinho ali, mas eu já, volto aqui. Volta pra terra, entendeu? E se lembra quem você é. É isso, pessoal. Um beijo. Deus abençoe vocês.